Sabe aquela promessa irresistível de independência financeira? Aquela ideia de viver de renda que parece um sonho, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar no material original para desconstruir matematicamente um dos mitos mais populares da internet sobre como viver de rendimentos no Brasil. E já adianto, a realidade é um pouquinho mais dura do que o pessoal conta por aí. O nosso roteiro para essa análise é super direto. Vamos passar pelo mito dos 10%, entender a montanha-russa das taxas no Brasil, comparar o retorno nominal com o real, desvendar a armadilha do poder de compra e, por fim, aprender a calcular retiradas que são realmente seguras. Ponto número 1. O tal mito dos 10%. Esse é um daqueles conselhos perigosíssimos que a gente vê o tempo todo nas redes sociais. Quem acompanha conteúdos de finanças com certeza já esbarrou nessa frase mágica. A ideia de acumular um patrimônio e simplesmente sacar 10% dele todos os anos para o resto da vida. Parece incrível, não é? O plano perfeito para só deitar na rede, tomar uma água de coco e nunca mais precisar trabalhar. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Será que essa matemática de padeiro se sustenta no mundo real? O grande problema dessa lógica, apontado logo de cara nas fontes que estamos analisando, é que ela pressupõe que as taxas de juros vão ficar nas alturas para sempre. O que, convenhamos, é uma suposição absurdamente perigosa. Isso nos leva à segunda parte da nossa explicação, a montanha-russa que são as taxas no Brasil. Aqui, como dizem, até o passado é incerto. Para provar por que a regra dos 10% não funciona, a gente precisa olhar para a história da nossa taxa básica de juros, a famosa Selic. Olha os extremos. Em 97, a taxa estava lá em cima, em mais de 22%. Aí corta para 2021, quando ela despencou para históricos 2%, só para depois disparar para 14,5% em 2023. Como é que alguém baseia o plano de uma vida inteira numa taxa fixa de 10% com um histórico maluco desses? Mas o detalhe mais assustador não é a Selic em si, e sim a última coluna das estatísticas, o chamado juro real. Ele flutua de um jeito que dá até vertigem. Reparem bem no ano de 2021. A taxa real ficou negativa. Sabe o que isso significa? A inflação daquele ano simplesmente engoliu a Selic inteira. Quem dependesse só do rendimento para viver naquele período estaria, na prática, perdendo muito dinheiro. O que abre caminho para o nosso terceiro ponto, retorno nominal contra o retorno real, ou, como gosto de chamar, a grande ilusão da riqueza. Para entender essa ilusão, a gente precisa falar do IPCA. Ele é o índice oficial da inflação no Brasil. E sejamos honestos, o IPCA é aquela força invisível que age como um cupim, corroendo o patrimônio silenciosamente, bem ali no fundo, enquanto a gente está focado só nos números bonitos na tela da corretora. Para tirar isso da teoria e trazer para o chão da fábrica, vamos imaginar um valor super redondo e comum na nossa rotina: R$ 1.000. O material de origem sugere um exercício sensacional chamado de teste do carrinho de supermercado. Imagina pegar esses R$ 1.000 e encher o carrinho em janeiro com coisas básicas: carne, café, manteiga. Se a gente pegar outros R$ 1.000 e for comprar exatamente as mesmas coisas lá em dezembro, o carrinho vai ficar bem mais vazio. Essa diferença que sumiu? Pois é a inflação cobrando a conta. Então, a grande sacada aqui é entender essa diferença de uma vez por todas. Rendimento nominal é só aquele número vaidoso que o banco imprime no extrato, mas o rendimento real é o que dita as regras do jogo. É ele que diz o seu verdadeiro poder de compra lá no caixa do supermercado depois que a inflação passa a tesoura. Vamos ver como isso se aplica na seção 4, a armadilha do poder de compra. É aqui que a gente descobre para onde o dinheiro vai de verdade. Imagina um cenário como uma taxa de juros super atrativa, tipo 14,5%. Ao fatiar esse retorno, o susto vem na hora. Uma baita fatia vai direto para o leão do imposto de renda, que pode chegar a 22,5% sobre o lucro. Outra fatia gigantesca é simplesmente vaporizada pela inflação. O que sobra, no final das contas, aquela fatiazinha modesta, é o nosso verdadeiro retorno real. E aqui está o perigo gigante documentado nesse estudo. Se alguém cai no mito da internet e resolve sacar 100% daquele rendimento nominal para viver, um patrimônio, digamos, de R$ 1 milhão, começa a derreter. Na prática, o capital perde poder de compra e sofre uma depreciação em valor real de uns 5% ano após ano. O efeito bola de neve disso é devastador. Ao longo de 20 anos, retirar mais do que o rendimento real sangra a carteira sem a gente perceber. Lá no 20º ano, o saldo na conta até pode parecer grande em números absolutos, mas o valor real de compra daquele dinheiro vai estar praticamente esgotado. É literalmente ficar na mão, bem na fase da vida em que mais se precisa de tranquilidade financeira.
Certo, depois desse banho de água fria, vamos para a seção 5. Calculando retiradas seguras. Como a gente cria uma estrutura que de fato seja sustentável? A fonte da nossa análise hoje traz 3 passos fundamentais para fugir da armadilha. A regra inegociável é: nunca, jamais, olhe para o rendimento de um ano isolado. A gente tem que calcular a média de retorno dos investimentos nos últimos 5 anos, pelo menos. Aí, tem que subtrair a média da inflação desse mesmo período. Esse resultado final é a única taxa que realmente serve como base de planejamento. Trazendo para os números do mercado para ficar bem claro, se a gente tem uma carteira que rendeu uma média que parece espetacular, tipo 12,6% nominais na janela de 5 anos, a gente precisa descontar a inflação média, digamos de 5,88%. A matemática mostra que o retorno real, de verdade, foi de 6,72%. Essa é a realidade econômica crua, sem filtros de Instagram. E o grande pulo do gato revelado pelo estudo é este: os saques precisam sempre ficar abaixo desse verdadeiro retorno real. Se a gente consegue manter o padrão de vida sacando só uma margem segura, tipo uns 5% ao ano, o bolo principal continua crescendo, vence a inflação de goleada e garante uma fonte inesgotável sem corroer o que foi suado para investir lá no começo. Fechando o nosso raciocínio, temos as regras de ouro da preservação de riqueza que tiramos do material. 1. Nada de usar taxa nominal para planejar o futuro. 2. O retrovisor tem que ser de pelo menos 5 anos. 3. IPCA e imposto de renda nunca podem ser deixados de lado na conta. E o mais desafiador de todos, a disciplina de apertar os cintos, cortando gastos naqueles anos em que o rendimento real for baixo para poder reinvestir firme o que sobrar nos anos de vacas gordas. O que nos leva ao fim do detalhamento de hoje. Quero deixar um pensamento para ecoar a cabeça de quem está construindo uma carteira para o longo prazo. Na próxima vez que cruzar com uma dessas fórmulas mágicas rolando soltas por aí, pare e pense. O planejamento do futuro financeiro está sendo construído em cima da realidade implacável da matemática ou está ancorado em mais um mito perigoso da internet? Um abraço e até o nosso próximo estudo.